este é o Conexão. Segundo o Cadastro Nacional de Museus, no Brasil há 3.700 instituições museológicas. O país tem ainda 20 sítios ou conjuntos considerados Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. 13 deles são culturais e 7 naturais. Este número é o maior da América do Sul. O incêndio do Museu Nacional levantou a questão sobre os investimentos feitos para manter estes patrimônios. Afinal, nós cuidamos bem da nossa história e da nossa memória? Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a Regina Abreu, que é antropóloga, professora da Escola de Museologia e do Programa de Memória Social da Unirio, e com a Jurema Machado, que é arquiteta e urbanista, especialista em gestão de patrimônio. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Fora do ar a gente já estava conversando, elas já estavam me contando vários aspectos e acho que você vai gostar muito dessa conversa também para aprofundar um pouco a nossa visão sobre este assunto. É claro que a história do incêndio no museu é muito triste, né, Regina? A gente olhar aquela imagem é desolador para mim, que nunca trabalhei na área, imagino para vocês como deve ter sido dolorido. Mas vocês acreditam que a partir desse episódio, talvez as nossas autoridades vão pensar um pouco mais na questão da gestão e do investimento mesmo, do dinheiro para cuidar do nosso patrimônio? Olha, eu acho que a questão do Museu Nacional não é só uma questão de gestão, né? É uma questão muito complexa, né? Quer dizer, um museu do porte do Museu Nacional, o maior museu científico, talvez, assim, quer dizer, certamente do Brasil, né? Assim, é um museu que tinha uma coleção fantástica, né, de objetos, mas era um museu que era um lugar de estudo, de pesquisa, né? Esse investimento em pesquisa, estudo, é um investimento continuado, é um investimento que precisa ter não apenas recursos imediatos, não tem assim a invenção da pólvora, né? Não tem uma fórmula mágica, né? Quer dizer, é um trabalho que precisa ter um investimento na longa duração, né? Então, na longa duração, formando profissionais, formando pesquisadores, né? Assim, trabalhando na conservação, na preservação, né? Quer dizer, tem todo um aparato em torno, né, da questão museológica, né, que é necessário. Então, é um olhar que se tem que ter para esse tipo de instituição. Olhar, é uma mentalidade que tem que mudar. E né? Muitas vezes a mentalidade precisa ser forjada ao longo do tempo, né? Na sua opinião, Jurema, qual que deve ser o foco hoje, assim? Porque aí uma opinião particular, pela sua permissão, até para poder compartilhar. Acho que é claro que a gente olha para aquela imagem e, assim, ficar discutindo de quem foi a culpa e tal, eu não vejo muito sentido nesse momento. Acho que, assim, na sua opinião, qual deve ser o foco a partir de agora, a partir deste episódio tão triste? O que a gente pode aprender disso, né? De fato, se a gente for buscar razões, a gente vai encontrar um ambiente muito mais complexo, né? A gente vai chegar toda na questão da política cultural, na política de educação, nessa relação entre educação e cultura, ou seja, é extenso o debate. Qualquer medida que for, né, tomada a partir de agora, ela tem que, vamos dizer, refletir, né, a dimensão do problema e não dar soluções imediatistas para se identificar, né, algum culpado e passar para o próximo ponto da agenda, deixando mais uma vez a temática do patrimônio e da cultura para trás. Eu não sei o que dizer, você tinha perguntado antes, né, se depois disso seremos diferentes. Eu acho que a gente aprende com os erros, né, nós temos que ter muita maturidade para ir fundo, né, nas causas dessa tragédia e buscando as soluções. Mas a gente viu aí, por exemplo, acho que alguns meses atrás, no início desse ano, houve aquele incêndio em São Paulo, quando um prédio começou a pegar fogo, depois arruinou, inclusive com pessoas dentro, etc. Um prédio que estava ocupado por população de rua e tal. Eu achei muito curioso aquele acidente, porque, na verdade, em volta de mim, eu vi uma série de pessoas, pela primeira vez, descobrindo que os nossos centros urbanos estão vazios, cheios de prédios vazios e arruinados, de espaços, né? Cheios de espaços vazios e pessoas ocupando esses espaços em condições precaríssimas, etc. Para muita gente, vamos dizer assim, no meu ambiente mesmo, não exatamente de trabalho, mas sim familiar, de amigos, etc., as pessoas se surpreenderam com aquilo, né? E o que significa aquele arruinamento daquele prédio em São Paulo? Que nós precisamos de uma política de patrimônio também para os centros urbanos, para as cidades, etc. E, sei lá,
15 dias, 20 dias depois já se esqueceu. Falou-se mais um pouco das pessoas na rua, etc. Surgiu outra pauta, Surgiu outra pauta. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado, né, porque a dimensão desse acidente agora, ela é devastadora, né, para que nós saibamos lidar com, pelo menos tirando boas lições aí dessa E olha só, tragédia. desde 2009 o Brasil contava com o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Ele é responsável por 30 museus aqui no país. Depois do incêndio no Museu Nacional, o presidente Michel Temer autorizou a criação da Agência Nacional de Museus, a ABRAM. E entre as funções dessa agência estão a administração de 27 museus brasileiros e o apoio no trabalho de reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, informou que os funcionários do IBRAM serão mantidos e os contratos e convênios serão incorporados na nova configuração. O que vocês acharam da criação dessa nova agência? Olha, em primeiro lugar, né, que a gente estava falando, assim, não há uma invenção da roda, né? Não tem uma bala de prata, eu acho que as pessoas têm que parar com essa ideia, assim, aconteceu uma tragédia, então eu vou vir com uma medida de cima para baixo e tudo vai se resolver, né? A Jurema estava falando da questão das políticas públicas, né? Nós temos uma política pública de museus que foi criada, quer dizer, no bojo da criação do IBRAM, que é uma política que é exemplar no resto do mundo. Semana passada, eu estava numa banca de doutorado na Sorbonne, na Ciência Politique da Sorbonne, sobre a Política Nacional de Museus, né? Então, ela está sendo reverenciada no mundo inteiro, né? Inclusive, é referência nos museus ibero-americanos. Então, essa política que foi sendo construída há décadas, com os profissionais de museus, com as pessoas que entendem da área, com as pessoas que trabalham na área, né? Quer dizer, ela vinha já dando frutos, quer dizer, o IBRAM não era só responsável por 30 museus, o IBRAM, ele acionava uma política capilarizada nessa área, né? Então, ele criou toda a área dos pontos de memória, que são os museus sociais, os museus comunitários, esses museus em favela, museus indígenas. Nós temos museus indígenas fantásticos, o Museu Mágoa tem Benjamin Constant, temos museus no Nordeste, inclusive está tendo agora um encontro de museus indígenas. Então, toda essa política vinha sendo feita com as universidades, com os museus, com os profissionais de museus. Então, isso tudo vinha sendo motivo de muito orgulho de quem trabalha na área. Eu vejo com muita reação, inclusive estão havendo muitas manifestações, muitos movimentos, essa medida, inclusive da maneira que ela foi feita. Movimentos contrários? De uma hora para outra, sim, vem com uma invenção assim, criou-se o ABRAM. Então, como sempre no Brasil, então você extingue uma entidade, cria outra, como se isso fosse resolver o problema. É claro que algumas medidas, alguns fluxos, né, na relação do público e privado, nas questões da gestão, muitas medidas elas são necessárias e vem se pensando. Isso, sim, em fóruns e debates, isso já vem se pensando. Agora, vir assim, de uma maneira assim, de cima para baixo, sem conversar com os profissionais da área, né, sem articular todo o conjunto de instituições, né, e pensar junto, quer dizer, eu vejo assim, como realmente a minha posição assim, é reativa, né? E não só minha, eu acho que estão aí, né, todo o Corém, COFEM, o ICOM Brasil soltou uma nota hoje, o ICOM, que é a instituição máxima dos museus no mundo, soltou uma nota hoje, assim, discutindo essa decisão. Tecnicamente, a questão do ABRAM. A gente está falando sobre os museus e eu queria mostrar um museu brasileiro que não é muito falado, ele fica no norte do país. E eu queria saber se você já ouviu falar do MUSA, o Museu da Amazônia. O espaço comemorou um recorde no número de visitantes no ano de 2017. Foram quase 40 mil pessoas aprendendo um pouco mais sobre a Amazônia nestas visitas. Vamos conhecer um pouquinho sobre o MUSA. A biodiversidade amazônica nos atrai por seus vários mistérios. Na dança das árvores, no canto dos pássaros, nos costumes amazônidas. E hoje vamos desvendar um deles, um pedaço da floresta no meio da cidade de Manaus. O Museu da Amazônia, o MUSA, é um teatro, é um museu vivo, é um teatro oficina. O MUSA está aqui para contar a todos que a floresta é um patrimônio que nos permitirá construir um futuro melhor.
Fica localizado dentro da Reserva Florestal Adolfo Duque. A reserva ela é composta por 10 mil hectares, então 1% da reserva é destinado para o museu. Foi uma estrutura muito grande de fauna e flora e os guias eles são muito bem preparados para explicar tudo sobre essa questão daqui da Amazônia. Existem espécies aqui que nunca foram catalogadas, então pelo museu estar dentro da reserva, ele também faz parte dessa grande biodiversidade. Ele abrange as maiores vidas possíveis do mundo. Aqui trabalham jovens, estudantes, pesquisadores, historiadores da história natural. Essa floresta tem milhões de anos a contar. Nós estamos aqui para ler este livro, o livro da natureza. A principal motivação que me traz para cá é porque eu posso exercer minha profissão ao ar livre. Eu fico aqui, encontro os animais nas trilhas. Outro dia encontrei uma caranguejeira. Aí eu coloquei na mão de uma criança, o menino ficou louco, eu não sabia o que ele fazia. O sorriso dele vinha de orelha a orelha, né? Os nossos principais colaboradores são os visitantes. 100 mil pessoas visitaram o Musa nesses últimos 2 anos. Saíram daqui diferentes do que entraram. Ficaram maravilhados. Com certeza vale muito a pena, essa vista aqui é mágica. Isso é a Amazônia. Aí a gente vê, né, um museu desse que eu não conheço, eu tenho que ir conhecer esse museu. Eu quero também, antes da gente continuar conversando, agradecer, porque esse material foi produzido pelos nossos parceiros da Fundação Rede Amazônia. E eu quero agradecer aqui ao professor Alex Benarroque e a Cláudia Daú, que coordenam a realização dessas matérias aqui para o nosso Conexão. Eles começaram a nossa parceria e com o pé direito, maravilhosa essa matéria. Muito obrigada, gente. A gente vê essas belezas, né? Talvez está na hora da gente também incentivar que as nossas crianças, os nossos professores lotem os nossos museus? Claro, eu acho que isso que a Regina comentava da questão da medida provisória agora, ela, do que é mais evidente, porque ela é complexa, extensa e foi muito em cima da hora, e, de fato, né, ela não foi antecedida de nenhuma discussão, então não dá ainda para ter toda a avaliação, mas, de fato, ela parece que afunila, né, a ideia da gestão de museus para a questão da gestão daqueles espaços, aqueles 30 espaços, ou N espaços, porque ela também possibilita gestão de museus, gestão administrativa e financeira de museus de outros que não sejam os federais, isso também não está claro, mas que, vamos dizer, remete o problema especificamente para a questão da administração desses espaços, né? E, na verdade, o que foi o grande passo, o grande avanço do IBRAM, né, que estaria, a princípio, sendo substituído por essa nova agência, foi tentar exatamente mudar a concepção de museus, refletindo ideias que são lá dos anos 70, né? Tem um famoso encontro do Chile, né? Em que a questão do papel social dos museus, justamente no sentido de mudar toda essa concepção. Quer dizer, o Museu Nacional ainda era um museu da velha guarda do ponto de vista da sua origem, da formação da sua coleção, da forma de dispositivo, etc. Mas era um museu, por enquanto, ou será, né? Voltará a ser um museu extremamente avançado se considerarmos a relação dele com a comunidade universitária, com a comunidade científica e até com o próprio público, né? A gente viu agora vários comentários, estatísticas, etc., que é, inclusive, um museu muito frequentado por comunidades mais pobres, pela escola pública, etc., porque o museu tinha uma política para isso, né? E continuará tendo. Ou seja, acabou aquela coisa de que o museu é um espaço físico onde se expõe o conhecimento e alguém passivamente, o conhecimento, a arte, recebe. É um lugar de interlocução, de criação, de produção, né, de conhecimento e de expressão das diferenças. Além da preservação. Eu quero trazer para essa conversa, a gente está com muitas meninas aqui, vamos colocar os meninos também, o professor Gilson Nunes, ele é da Universidade Federal do Rio Preto. Professor, o senhor me ouve bem? Sim, Karen, ouço bem. Muito obrigada por participar com a gente, viu, professor? Pois não. É muito importante a gente ouvir sua opinião, porque Minas Gerais tem 4 dos 13 patrimônios históricos reconhecidos pela Unesco, né? E como é que é a situação hoje desses patrimônios? Existe o investimento necessário para o cuidado deles? Claro que eu falo aqui de Ouro Preto, uma cidade síntese nessa área de patrimônio, onde
basicamente todas as iniciativas de patrimônio perpassam Ouro Preto ao longo do tempo, mas a realidade aqui não é diferente do resto do país, né? Nosso povo, nossa elite política, econômica, há um descompromisso com investimento continuado em cultura e educação e particularmente com a memória. Então faltam sim recursos, falta investimento, falta interesse, não na dimensão necessária. E aí quando a gente oculta o investimento à memória, o que resulta disso, a falta de memória, a falta de conhecimento histórico, é a volta de desejos incontidos, por exemplo, a uma ditadura militar, ao neonazismo, né? Movimentos que nós, em termos de humanidade, realmente tínhamos a esperança que tivessem sido enterrados ao longo da história da nossa civilização. Mas então, a falta de investimento, a falta de atenção, a falta de colocar isso na agenda nacional, gera esses problemas aí muito tristes e significativos de serem recuperados. E, professor, então, assim, a gente pode chegar a essa conclusão, né, de que o fato de ter essas chancelas não quer realmente garantir a questão do investimento. Na sua opinião, o que deveria ser feito, então, para chamar a atenção? É uma mudança, como que a gente estava dizendo aqui, na mentalidade, inclusive das nossas autoridades, começando talvez pelas nossas autoridades? O que a autoridade pública, né, nos 3 níveis de governo tem que fazer, para começar, é respeitar os profissionais, a população e todas as instituições. No caso da criação da Agência Brasileira de Museus, isso foi feito numa medida tomada de gabinete, sem convocar o Sistema Brasileiro de Museus para discutir, ao arrepio desses profissionais, e pior, desabilita o IBRAM, que estava funcionando, e cria um outro órgão que não vai dar conta da mesma missão. Então, se quisesse resolver a questão, apoiar o Museu Nacional e outros museus que estão no mesmo estado, porque o incêndio que aconteceu no Museu Nacional, nesse momento, pode acontecer em qualquer um dos museus brasileiros, né, pela falta de investimento, isso tem que se dar de uma maneira respeitosa e dialogal para começar. E a chancela dada pela Unesco, por exemplo, é só uma indicação de que o país, toda a sociedade deve ter uma responsabilidade ainda maior com aqueles patrimônios, porque eles não são de interesse só daquela comunidade, só daquele país, mas são de toda a humanidade. Então a chancela só aumenta a nossa responsabilidade isso, e dos nossos governos de investimento. Essa questão que o senhor trouxe, essa palavra, até que eu queria até compartilhar até com a Jurema, que trabalhou também na Unesco, né? Assim, a Unesco, ela espera o quê do país quando ela dá essa responsabilidade, essa chancela? O sentido da... Desculpa, professor, eu acho que eu não falei, claro, eu estou passando essa pergunta para a Jurema, que está aqui com a gente. Não, mas é exatamente o que o Gilson tinha comentado, quer dizer, a chancela da Unesco é um reconhecimento de que o país é capaz de gerir aqueles patrimônios, de conservá-los e significa uma atenção especial da comunidade internacional para esses bens que estão selecionados, que são, na verdade, uma amostragem, né, simbólica daquilo que o país produziu em termos culturais e também daquilo que ele é capaz de conseguir manter para gerações futuras. Agora, de fato, assim, eu queria relativizar um pouquinho, porque a gente hoje eu participei, por exemplo, de um período do IPHAN, eu presidi o IPHAN de 2012 a 2016 e o período que me antecedeu até foi melhor ainda do ponto de vista, vamos dizer, de investimentos. A gente teve muitos investimentos no patrimônio. Hoje mesmo eu vinha para cá, me deparei com a conclusão da obra da Basílica, da Catedral Basílica de Salvador, uma igreja esplendorosa, espetacular. E eu acho que começou, no meu período, durou muito tempo, a reportagem até questiona, são 4 anos. Mas, na verdade, o que acontece? Esses monumentos estão em bom estado. Ouro Preto, talvez o Gilson possa confirmar a mesma coisa. Os monumentos, de uma forma geral, estão em bom estado. Vamos dizer, o ambiente urbano, o casario, as outras questões que são mais complicadas. No caso de Salvador, por exemplo, isso é típico. Então, na verdade, não pode se julgar na conta do patrimônio toda vamos dizer, uma falência de centros urbanos que a gente enfrenta no país, né? Não é uma questão exclusiva do patrimônio. Eu acho que a Convenção da Unesco, ela serve sim para chamar mais atenção e tem chamado das autoridades, né, no sentido de, para os projetos de investimento, como foi o Monumenta, como foi o PAC, selecionar prioritariamente os bens que estão na lista, que é pouco, não é só isso. E eu queria só mais um ingrediente que eu acho assim, a questão das autoridades e dos governos, sim, é fundamental,
Mas nós temos que trabalhar numa direção de que esse patrimônio ele faça sentido no cotidiano e, vamos dizer, na qualidade de vida das pessoas. Então, nós não podemos ser... Uma coisa separada da sociedade. Não é separado. Olha, não é esse bando de gente aqui ilustrada e sofisticada que entende que isso é patrimônio. Não, isso tem que fazer sentido no cotidiano das pessoas. E o papel que o IBRAM vinha fazendo com relação aos museus é exatamente isso. Hoje, museu não é mais essa casa, né, sofisticada e espetacular, mas me permite uma lugares parte, que as fantástico vocês mostraram o Musa, porque só existe um museu como o Musa pelo trabalho do IBRAM, por esse trabalho de uma política pública continuada na área de museus, que abriu o conceito de museu. Então, hoje o museu é um museu de território, o ecomuseu, o museu social, o museu a céu aberto. Então, nós temos vários tipos de museu, que assim, o Museu Nacional, ou o Museu Histórico Nacional, ou assim, quer dizer, um museu tradicional, né? Quer dizer, com acervo, com prédio, coleção, né? É um tipo de museu. Então, hoje se abriu para esse outro tipo de museu, essa área mais ampliada, por conta de um trabalho de educação, um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente que milita há muito tempo nessa área, a gente dizia assim, mas a população não toma para si os museus e o patrimônio, né? Então, foi por isso que se criou uma política nacional de museus, né, para se trabalhar com as escolas, com as universidades, né, formando as pessoas e fazendo com que cada comunidade entendesse que ela pode ter o seu museu. Aquilo nós temos aqui o Museu da Maré, que é um museu na favela da Maré, criado por moradores. Tem o Museu Pavão Pavãozinho também na favela Pavão Pavãozinho. Agora foi criado o Museu das Remoções, são museus sociais. E isso faz parte de uma política. Então o governo tem que entender isso, ele tem que olhar para a área, conversar com as pessoas da área, entender, porque essa medida que ele faz desativa, joga uma pedra em cima de toda uma política que estava dando frutos. Né? Infelizmente, a gente só tem 25 minutos no Conexão, a gente vai ter que dar um jeito nesse tempo aqui. Antes eu queria, professora, eu queria só fazer uma última pergunta, pedir para o senhor pudesse responder para a gente rapidamente, o que é necessário aí, por exemplo, para Minas Gerais, para tentar, já que na sua opinião ainda é preciso que se invista mais para garantir o patrimônio público aí mineiro? Pois é, naturalmente, o diálogo do governo com a sociedade e a busca de investimento público, porque isso é função do Estado, e sim viabilizar parcerias no financiamento privado para dar conta de toda essa demanda. Mas tem que ter essa prioridade no plano cultural. Tá ótimo, professor. Quero muito agradecer sua participação com a gente, viu? Volte sempre à Conexão. A gente também está chegando ao final, mas eu queria justamente fazer uma pergunta em relação a essa questão do investimento privado. Na sua opinião, Jurema, você acha que as instituições elas têm que começar a buscar esses investimentos por elas mesmas? Tipo, se vier do governo também, ok, mas também correr atrás desses investimentos? Olha, junto com essa medida agora que cria a ABRAM, né, essa agência, o governo editou uma outra medida provisória, criando os tais chamados fundos patrimoniais, que é os chamados endowments, que é uma tradição que os países anglo-saxões e Europa têm de doações privadas, criando fundos que não são contingenciáveis, ou que seja, que existem de longa duração, para ação em cultura, patrimônio ou outras ações na área social. Isso é super benéfico. Porque, na verdade, o que a gente vê em vários países do mundo, nós não temos essa tradição, é de participação privada, sim, por meio de doações, diferente da Lei Rouanet, que não é doação nenhuma, é dinheiro do imposto de renda que deixa de ser pago, né, e é direcionado para projetos culturais. Não só porque o dinheiro é bem-vindo, é claro, os aportes são bem-vindos, mas porque isso significa compromisso, comprometimento, vamos dizer, cadê a elite brasileira, qual o nível de comprometimento que ela tem com a cultura e com a memória. Né? Tirar dinheiro do imposto de renda, até aí não está contando, porque até aí, se eu tivesse, eu também poderia fazer. Né? Na verdade,
eu acho que essa questão da participação privada, ela também ela é didática, ela também é pedagógica, ela também é civilizatória. E aí continua né? nesse processo aí de mudança de mentalidade. Exatamente. É uma pena que a gente tenha que encerrar essa conversa. Eu aprendi muito com vocês, muito obrigada. Voltem sempre ao Conexão, viu? A você de casa também, muito obrigada pela sua companhia. Eu acredito que você tenha entendido um pouco mais desses assuntos que são muito complexos e que a gente tem que ouvir de quem já tem essa vivência para entender o que está acontecendo e cobrar medidas públicas, políticas públicas que protejam a nossa memória, o nosso patrimônio, tá bom? Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.